Três motivos importantes para se cultuar Ogum. Chegou o período mais gostoso que todos nós macumbeiros esperamos ansiosamente para que chegue, né? Que é o momento ali que a gente tem como sincretismo o dia de São Jorge com o culto ao Ogum. Muito fortemente pelas umbandas, mas também de alguns candomblés, mas que virou uma tradição no Rio de Janeiro que até virou também um dia de feriado. Isso possibilita que essa tradição se perpetue cada vez mais e nunca morra. E espero que realmente nunca morra, porque é muito gostoso esse período onde a gente junta o sagrado e o profano, né? Que é o período que a gente faz o devocional, né? A gente tira para culto a algum, relembrar algum na nossa vida, pedir intercessão ao mesmo, e também o profano que a gente também unifica, aonde a gente vai curtir nossa roda de samba, onde a gente vai beber nossa cerveja com intenção e com as bênçãos de Ogum, né? E pensando sobre os orixás, e principalmente sobre Ogum no dia de hoje, às vezes me incomoda um pouco a rasidade que às vezes tem-se de entendimento sobre os orixás e principalmente sobre Ogum, resumindo a eles somente a um tipo de coisa, tendo Ogum às vezes somente como o guerreiro e acabou. E não, o Ogum ele é um orixá muito importante que nos ajuda e auxilia em várias áreas da nossa vida. Por isso que ele tem esse título de Alakaye, né, o dono do mundo, o grande. E eu venho trazer três motivos que às vezes, de repente às vezes você não deva conhecer, que eu acho válido se saber. Um dos primeiros motivos é sobre justiça, que geralmente a gente que cultua o orixá, quando tem-se algum problema com justiça, a gente recorre logo a Xangô, né? Geralmente é comum a gente ouvir, tô com um problema tal na justiça, vou rodar uma malá para Xangô para que ele possa me auxiliar nisso. Xangô nos proporciona benefícios mediante a justiça, mas Ogum também. Então há algumas situações que somente Ogum pode nos ajudar, né? E isso aprendi até na Umbanda, né? A primeira vez que eu tive uma situação que eu tive essa visão sobre auxílio de Ogum em área judicial, e até às vezes não judicial, mas que às vezes um problema de vida que precisa se ter justiça, precisa se ter uma ação coerente de apaziguamento para que haja ordem, é algum que se deve recorrer. Uma vez na Umbanda eu tive uma questão com justiça e eu recorri à minha mãe de santo e falei para ela sobre a situação e perguntei o que se podia fazer para Xangô, né, para que pudesse me auxiliar naquele problema ali, naquele momento, para que pudesse solucionar o meu problema, para que pudesse ser rápido o processo, enfim. Ela falou assim, não, isso é caso para algum. E aí ela me pediu o número do processo, uma cartinha que eu escrevesse com os meus pedidos, enfim, ela pegou esse papel escrito com as informações e com os meus pedidos, botou-se no alguidar e pegou uma espada de São Jorge e cortou-se 7 pedaços dessa única espada. E ali ela intercedeu, né, para algum no culto de Umbanda, que o meu caso fosse solucionado, que ele viesse me ajudar, que isso pudesse prosseguir e que fosse justo, né, a minha causa, enfim. Milagrosamente, né, que a gente sabe que não é milagre, né, é realmente magia, né, foi solucionado e foi através de Ogum. E tendo esse entendimento, tendo essa visão e depois até conhecendo um pouco mais sobre Ogum, a gente começa a compreender que realmente Ogum também é o orixá da justiça. A primeira ação de justiça no mundo foi através de Ogum, onde tem aquele Itã, né, que Ogum apaziguou uma briga entre dois amigos na disputa ali de um peixe, e Ogum partiu esse peixe em dois, sendo justo e fazendo justiça ali para ambos, do qual cada um teve a sua parte e seguisse em paz, né? Até mesmo para que não houvesse uma briga e até mesmo um apartamento de amizade ali. Então é sobre isso, Ogum também nos auxilia nessa situação. E não só sobre a gente ganhar alguma coisa para ter benefício, para que a gente seja somente o contemplado, mas ele também age como um juiz de paz, né? Porque nem sempre a justiça que a gente espera é realmente o justo. E Ogum nos ensina isso, que a justiça está sobre tudo estar bem, todos estarem de acordo e
e cada um ter os seus benefícios e punições devidas, sem mais nem menos. O segundo motivo para se cultuar Ogum é o benefício de ter um casamento feliz, é um motivo de ter-se uma família feliz, harmoniosa, né? O casal que cultua Ogum e segue ali à risca o que se prometeu, porque, como eu disse, o Ogum também é como se fosse um juiz de paz, né? E ele é muito incisivo com as promessas. Quando você promete fidelidade e você não é fiel, Ogum se levanta contra você. Quando você, no seu casamento, no seu lar, promete prover, né? E não faz algo para prover o alimento, prover o sustento, Ogum se levanta contra você. E eu não digo que aquela pessoa que está tentando e não está conseguindo. Eu digo a pessoa que nem tenta, né? O Orixá Ogum, ele não gosta da pessoa deitona, da pessoa que, enfim, que não procura o progresso para o seu relacionamento. Então, para que a gente tenha um bom relacionamento, para que a gente possa ter como prover a nossa família, para que a gente possa cada vez mais progredirmos, porque o casamento, a casa, ela é o nosso primeiro investimento, a nossa primeira empresa, ele tende a nos ajudar a progredir se nós seguirmos à risca ao culto a ele e principalmente a nossa conduta mediante ao culto a ele, porque não adianta a gente ir a pedir algum trabalho, pedir algum que ele seja por nós, se a gente não faz por onde, se a gente não levanta, se a gente não cumpre o que a gente promete, né? O Orixá Ogum é o Orixá justo, é aquele que nos dá possibilidade de progressão mediante a nossa ação. Terceiro motivo importante de se cultuar Ogum para que a gente possa ter esse benefício em nossas vidas é sobre a superação, né? Sobre a gente ter de Ogum a bênção e a força da gente conseguir galgar e sermos resistentes a algumas adversidades, a preguiça, a superação de problemas, sobre a gente concluir projetos que a gente inicia, porque geralmente às vezes a gente começa uma faculdade, a gente tranca, a gente começa um projeto de um empreendimento e às vezes a gente desiste no primeiro problema, às vezes a gente se vê num relacionamento bom, mas às vezes por uma incompatibilidade ali de entendimento, de conversa, a gente acaba desistindo de um relacionamento que poderia nos prover bons frutos. Então, cultuar Ogum, ele nos possibilita a sabedoria e a força da superação de problemas que nós possamos ter, né? É um dos motivos muito importantes também de ter esse culto.